Boa noite a todos, graça e paz, né? Essa é a terceira mensagem de uma série, né, que nós começamos. Então, eu recomendo àqueles que não ouviram ou não assistiram as duas anteriores que assistam, né, para pegar a sequência. Então, a primeira falou sobre o ponto da virada de Jesus, que é uma mensagem que fala como Jesus nos habilita, né, a sermos coparticipantes da natureza divina, colocando por terra aquela ideia de que nós nascemos no pecado e que vamos permanecer no pecado até a volta de Jesus. Tá? A outra mensagem é o resgate completo. Então, vai falar que, na realidade, o Evangelho nos liberta totalmente. Não tem essa coisa de ficar ali com resquício do pecado, seja na natureza, seja onde for, né? Então, Jesus veio para destruir as obras do diabo. E essa mensagem hoje vai falar exatamente o desencontro, né, que está havendo entre essa compreensão, tá, dessas verdades com relação à vitória sobre o pecado. Então, isso realmente é um motivo de divisão dentro da igreja. Mas aí a gente está vendo aqui que, de qualquer forma, existe um povo unido, que é o povo de Deus, que é o povo que abraça a verdade. Então, a gente tem que fazer essa comparação aí, ok? Mas vamos fazer uma oração? Deus e Pai, pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua luz sobre esse tema, sobre essa mensagem que será apresentada agora, esse tema que será abordado, para que tenha e chegue à compreensão de todos pela luz do Espírito Santo. Nos dirija, nos inspire e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós temos aí um texto, eu não vou ler o texto todo, tá? Mateus 25, de 1 a 13, conta aí a história da parábola, a parábola das 10 virgens. Então, à medida que formos discorrendo aqui sobre o assunto, a gente vai pegando ali alguns textos desse capítulo, ok? Mas tem um verso aí que eu gostaria de ler com vocês, que é esse aí, Apocalipse 19 e o verso 9. Que diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ok? Então, esse texto aqui de Apocalipse, ele já está se referindo a ceia das bodas, a ceia das bodas. Enquanto que a parábola das 10 virgens, faz um convite para as bodas. Então, a gente precisa fazer essa diferença aqui, ok? Então, o convite para a ceia das bodas é o convite para a aceitação do Evangelho e para receber a bênção do Evangelho. Ou seja, se tornar filho de Deus, se tornar habilitado para participar da ceia das bodas, ou seja, purificar o coração de todo pecado e de toda maldade. Então, aí sim, nós vamos participar da ceia das bodas, que é quando Jesus voltar a essa terra para buscar o seu povo, aquele que foi preparado no momento das bodas. E aí a gente vai ver aqui quando será esse momento, tá? Poderia falar um pouco ainda aqui sobre esse título, né? Porque a gente tem que entender que o povo de Deus, ser povo de Deus é uma coisa, e ser igreja de Deus é outra. Então, nós temos na igreja de Deus o povo de Deus. Tá? Mas nem todos que estão na igreja de Deus é povo de Deus.
Então, daí a divisão que a gente vê: virgens nécias, virgens prudentes, joio e trigo. Os inimigos, os nossos inimigos serão os da própria casa. Então, que casa é essa? É a igreja. Então, nós temos dentro da igreja uma divisão. Essa divisão não foi Deus que fez, nem o povo de Deus que faz. É Satanás que coloca essa divisão, é ele que semeia o joio, ok? Então, a verdade é que o povo de Deus, ele sempre está unido, e ele está unido pela fé, fé na palavra, fé na verdade. Então, eles não vão por ventre de doutrinas, eles se apegam à palavra. Então, essa fé na palavra os une e faz com que o povo de Deus cresça, aumente, receba mais poder cada dia, até chegar ao ponto de iluminar a terra com a glória de Deus. Então, veja, nós não cumprimos essa missão ainda, de iluminar a terra com a glória de Deus. Por quê? Porque a igreja, Ellen White diz que, quando em sua maioria a igreja estiver pronta, estiver recebendo o Espírito Santo, a chuva serôdia, estiver pronto o seu caráter, então receberá a chuva serôdia, a sua maioria. Então, podemos dizer que a igreja está ainda, ou seja, o povo de Deus ainda está em formação dentro da igreja. Então, isso é uma visão espiritual, tá? Então, nós vamos destacar, então, aqui nessa mensagem, quando é que ocorre essa divisão, que existe, né? Já vimos que é a falta de fé que causa a divisão, mas nós precisamos saber quando a divisão acontece, quando surge na igreja o joio e o trigo, as virgens prudentes, as virgens loucas, e aí vamos fazer uma análise da parábola para descobrir exatamente esses pontos, ok? Então, eu convido você a ler primeiramente aqui Mateus 25, verso 2, que diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, ok? Então, Jesus já começa dizendo que há aqui uma divisão espiritual, não é uma divisão física. Não é uma divisão. Eu vi um quadrozinho esses dias aí, né? Alguém colocou a foto de uma igreja e o pastor está no púlpito, quase que de lado da igreja, e na nave da igreja tem um grupo sentado virado para um lado e o outro grupo virado para o outro. E o pastor está no meio ali, sendo que na parte do meio da igreja, ele não está no púlpito, ele está ali no púlpito, claro, na mesinha, mas não está no local lá, né? Então, a igreja é dividida, mas essa é uma divisão espiritual, tá? Então, os dois grupos representam a igreja que viveria justamente antes da segunda vinda. Ellen White fala isso. Essa parábola se refere ao povo, né, ou à igreja que estaria vivendo antes da volta de Jesus. Então, por isso que é muito significativa essa parábola. Então, são duas classes que representam os que professam estar à espera do retorno de Jesus. E elas são chamadas de virgens, porque todas elas se propõem a ter a figura, né? Só que as escolhas que elas fazem vai definir que realmente umas não estão aceitando a doutrina pura, né? Aqui dos versos 6 a 10, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando.
Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. Aí o verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. As que estavam apercebidas entraram para as bodas. Então, a partir do grito, aí vem o noivo, surge os dois grupos. Porque quando diz assim, aí vem o noivo, elas despertam, umas estão com suas lâmpadas acesas e com reserva de azeite, e as outras, as nécias, descobrem que não tem azeite suficiente. Então, elas vão procurar o azeite, né, para comprar, porque não tem suficiente. Então, nesse momento aí acontece a divisão, ok? Quando é dado o grito, aí vem o noivo. E dentro do contexto da igreja remanescente, né, do povo de Deus nesses últimos dias, esse grito aconteceu ali em 1844, né, quando foi dado o grito, aí veio o noivo, que era justamente a entrada de Jesus para o lugar santíssimo, quando ele começaria a purificação do santuário, que é a purificação de sua igreja na terra, para que, então, preparar o seu povo, que quando estivessem prontos, então eles voltariam para buscar a sua igreja. Então, as escolhas que as virgens nécias fizeram, né, fizeram com que elas não tivessem o azeite suficiente. Então, as prudentes saem ao encontro do noivo, enquanto as loucas vão tentar corrigir suas vidas ali de uma forma emergencial. Então, esses dois grupos serão distintos dentro da igreja até a volta de Jesus. Essas virgens foram chamadas também como um só povo, né? Lá em 1844, a mensagem foi dada para todos como um só povo, mas as que pela fé entram para as bodas são automaticamente separadas das que não têm a fé pura ou rejeitaram a mensagem do santuário. E esse é um ponto aí, irmãos, muito importante, porque Satanás está com todo empenho tentando destruir a mensagem do santuário, né? Por isso, muitas não entram para as bodas, porque a mensagem do santuário ficou mexida, né? E Ellen White diz que nenhuma linha, nenhum ponto, né, poderia ser tirado dessa doutrina. Então, assim, são formados dois grupos, as loucas e as prudentes. Agora, é interessante como Jesus as classifica, né? Prudentes tem a ver com os que têm a mensagem para dar. Então, eles são enviados para o meio de lobos. Então, precisam de muita cautela, prudência, né? Inteligência, paciência. Então, Jesus diz assim, eu vos mando para o meio de lobos, sede prudentes. Olha aí. Então, as virgens prudentes, elas têm a mensagem. Elas recebem a mensagem pura, verdadeira. São elas que vão dar a última mensagem de advertência ao mundo. Ok? Então, as loucas, aparecem então as loucas, essa designação de loucas ou nécias, né, tem a ver com alguém que perdeu a razão. Alguém que perdeu a razão, perdeu o juízo, sua mente não funciona bem. Precisa de uma renovação da mente. Então, a gente vê aí, irmãos, que o evangelho é exatamente uma renovação da mente. Paulo diz lá em Romanos, né, capítulo 12, né, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem vossos corpos
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, é a mente que Deus quer restaurar para que o Espírito Santo possa trabalhar. E as nécias não têm essa mente bem equilibrada, tá? Então, naturalmente, acontece aí uma divisão. Prudentes e inteligentes para um lado, e nécias, tolas, de mente anuviada para outro lado. Agora, notem, não são as prudentes que se separam das nécias, né? Ou das loucas. Mas as loucas que se separam são elas que vão em busca do azeite, são elas que separam. Então, a acusação que muitas vezes nós encontramos na igreja hoje é que aqueles que querem se santificar são os que estão trazendo problemas para a igreja, que estão trazendo divisão para a igreja. Então, veja como a artimanha de Satanás, como Satanás trabalha, né? Então, cada um vai se juntar ali no seu grupo. As que têm uma ideia diferente, os que creem diferente, vão cada um se juntar ali, como Jesus disse, onde está o cadáver, e se ajuntarão os abutres, né? Então, a união das prudentes se torna cada vez mais forte e a das loucas também cada vez mais forte. Então, essa é uma triste realidade que nós veremos na igreja de Deus daqui para frente, né? Cada vez mais forte aqueles que servem a Deus, cada vez mais forte aqueles que rejeitam a verdade. No entanto, eles estão juntos, eles estão na igreja de Deus. Interessante isso. Então, não existe divisão entre os que abraçam o verdadeiro evangelho, de forma alguma. Pode haver divisão na igreja, mas nunca entre o povo de Deus. E a tendência do povo de Deus é estar cada vez mais aumentando, formando um grande exército, até se completar o número dos salvos. Agora, como isso é visto na parábola, né? Aí a gente vê dos versos 8 a 10, como nós lemos, né? As prudentes estão unidas entre si, seguindo o noivo para as bodas, enquanto as loucas, de igual modo, se unem em sua tentativa de comprar o azeite que elas não têm e seguem um caminho diferente, né? Então, não são as prudentes que se separam das loucas, elas nem desejam isso, né? Claro, como é que o povo de Deus, o povo santo de Deus, consagrando, quer estar desunido com alguém, ou quer estar separado de alguém. Muito pelo contrário, são as loucas que vão expulsá-las das sinagogas, porque pregam a verdade. Jesus profetizou isso. Jesus disse: vocês serão expulsos das sinagogas por minha causa, por pregarem a verdade. Então, não são as prudentes que causam essa divisão, elas nem querem isso, né? Então, essa é a experiência do povo do Advento, justamente no tempo que estamos vivendo agora, o tempo que se processa o juízo investigativo no céu. Então, uns estão com o olhar fixo pela fé em Jesus, lá no santuário, né, buscando uma vida de santificação, enquanto outros estão distraídos, despreocupados, se divertindo a valer e indiferentes quanto ao aperfeiçoamento do caráter. Então, isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma crença falsa, de um ensinamento falso, de um azeite adulterado, de uma mensagem falsa, que diz assim: peque e viva. Pode seguir sua vida assim, não tem problema. Você vai pecar 400 vezes, Jesus vai te perdoar, até ele voltar. Então, isso estimula o quê? Uma vida de despreocupação, divertimentos e
todas as coisas que o mundo oferece. E as pessoas não vão achar necessidade de abandonar ou renunciar ao seu eu. Então, veja o que Ellen White diz que a fé pura faz na vida das prudentes. Aqui, ó. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Então, isso é o que a fé, na mensagem, né, enviada pelo Espírito Santo, que enche as lâmpadas das virgens prudentes, faz na vida delas. Né? Estão ligadas a Cristo, estão unidos a Jesus como a videira, como os ramos ligados à videira, e aí, então, eles vão produzir frutos. E os frutos vai ser exatamente a vitória sobre o pecado, que é, irmãos, infelizmente, a doutrina que está sendo adulterada, o azeite adulterado, né? Dizendo que as pessoas nunca vão deixar de pecar. Então, é pegar essa página aqui do Desejo das Nações e rasgar, porque ela não serve para as virgens loucas, é coisa de louca mesmo, né? Então, em contrapartida, as loucas dizem o quê? Não, isso não pode ser, ninguém tem domínio sobre o pecado. Nós já nascemos pecadores, nós já trazemos o pecado na natureza. Não há homem que não peque. Vamos pecar até a volta de Jesus, só depois da glorificação é que ficaremos livres do pecado. Essa é a pregação que estamos ouvindo. Por isso que há divisão, irmão, e vai aumentar cada vez mais, vai se intensificar cada vez mais, né? Então, veja que Satanás lança o joio, lança a mentira, para que essa realidade aconteça. E é uma realidade que precisa acontecer para se destacar aqueles que são verdadeiramente de Deus. Então, será que esse raciocínio é lógico? Né? Por que as nécias dizem assim, não, nós não temos controle sobre o pecado, nós vamos pecar até a volta de Jesus? Será que é lógico isso aí? O que acontece? Por que elas falam isso? Porque lhes falta a fé pura para crer no poder de Deus, que levanta o ser humano caído. Aí a gente vai lá para a primeira mensagem, que falou sobre o ponto da virada de Jesus. Então, Jesus tornou possível com a humanidade, ele assumindo a humanidade, ele tornou possível isso. Então, não são os que estão pregando isso, que estão dizendo que Jesus tem uma natureza pecaminosa e que não caiu porque nós precisamos ter essa natureza. Não, é Jesus que primeiramente assumiu a nossa natureza para poder nos capacitar a ter a vitória, assim como ele foi vitorioso sobre Satanás e o pecado, né? Então, veja o que diz aqui a Bíblia em Romanos, né? Eu gosto muito desse texto aqui de Romanos, né? Seria bom que muito mais pessoas lessem isso aqui, né? Que diz assim, ó, Romanos 7, 4 e 5, diz assim. Então, Cristo opera essa mudança, essa transformação. E veja o que Ellen White diz aqui, ó. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado. Pela fé no sangue expiatório de Cristo, nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele e ligar nossa fraqueza à sua fraqueza, nossa ignorância à sua sabedoria e aos seus méritos nossa indignidade. Então, nós não estamos dizendo aqui que exista dignidade em nós, que exista força em nós, que exista sabedoria em nós. Não, nós estamos dizendo que falta tudo isso, mas tem tudo isso em Jesus.
E aí, quando nós nos unimos pela fé, né, ou no sangue expiatório de Cristo, essa obra é realizada. Então, esse é o convite das bodas, para participar dessa vitória com Cristo, né? Agora, por que as loucas não creem que estão livres da escravidão, do pecado? Aí a gente volta lá para Mateus 25 e o verso 9, que diz assim, ó: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai-o. Irmãos, essa frase aqui, a última parte do verso, é muito interessante. Veja, o problema das loucas é que elas eram freguesas de vendedores de azeite clandestino. Elas compravam sem nota fiscal. Elas compravam azeite adulterado. Elas compravam de vendedores que adulteravam o azeite. Tá? Por quê? Porque a única pessoa que vende esse azeite é Jesus, que vem pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus diz assim: quem precisa, venha e compre para mim, de graça. Né? Então, Jesus é o único que tem essa fonte. Então, esse é o problema dela. Elas sempre haviam se abastecido com azeite adulterado ao longo de toda a sua vida. Se acostumaram com aquele azeite barato, né? Aquele azeite barato, né? A minha graça, né? Perdão para sempre, pecado para sempre, peque e viva, você é maravilhoso, Deus te ama. Eles se acostumaram com isso aí, né? Filosofias e ensinos humanos. Elas esqueceram que a fé pura e genuína só vende. E é o nosso Salvador, Jesus Cristo, como está ali em Apocalipse capítulo 3 e o verso 18. Então, muitos estão buscando azeite para suas lâmpadas, não na fonte do azeite, que é Jesus, mas onde acham que tem azeite. E qual a informação que eles vão ter? A informação que vem do vendedor clandestino é: você não pode parar de pecar. Você já vem com o pecado desde o ventre de sua mãe. Todos nós vivemos contaminados com o pecado, não podemos nos livrar disso até que Jesus volte. Tá? Eu não vou aqui citar onde são essas fontes, mas vocês devem ter escutado por aí, tem ouvido essas pregações. Né? Mas as virgens prudentes, elas seguem um outro ensino. Qual é o outro ensino que as virgens prudentes seguem? Ellen White fala aqui eu tinha aqui uma citação antes, deixa eu ver. Ela diz aqui: é nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo. Então, essa fé aqui que as prudentes têm, né? Que elas sabem que é nesta vida, agora, enquanto Jesus não volta, enquanto as bodas estão se processando, é agora que precisa se separar do pecado. É isso que elas creem, né? E Ellen White tem aqui uma outra citação no Desejar Todas as Nações, que diz assim: se um pecado é nutrido na alma, ou uma prática errônea conservada na vida, todo ser é contaminado. O homem torna-se instrumento de injustiça. Então, veja, irmão, não é uma questão assim. Eu vi uma pregação aí de uma pessoa muito ilustre, né? Diz assim: não, olha, nem que seja um pecadinho você vai ter ainda depois do fechamento da porta da graça. Pode ser, não vai ser pecados grandes, mas vai ser um pecadinho que você vai ter ainda. O que é que Ellen White está dizendo no Desejar Todas as Nações? Se um pecado é nutrido na alma, uma prática errônea conservada, todo ser é contaminado. Então, uma nódoa sequer, um pecado sequer,
né? Dizem que no trânsito das grandes cidades, em média, as pessoas chamam 7 palavrões durante o dia, no trânsito, né? Insultando e soltando praga nos outros motoristas, porque deu uma trancada ali. Irmãos, isso são pecadinhos que, às vezes, muitos crentes estão aí caindo, né? Nesses pecadinhos aí. Então, como diz o verso 3, aqui do capítulo 25 de Mateus, as nécias ou loucas são chamadas assim porque não têm o poder do Espírito Santo em suas vidas. Não conhecem o poder de Deus e dizem que só na volta de Jesus é que virá o poder para libertá-los do pecado. Então, o que está faltando nelas agora? Confiança no poder de Deus, que realiza a sua obra agora, né? Como diz Paulo ali em Romanos capítulo 6. Então, está faltando essa fé nelas, né? Esse texto aqui diz assim, a expressão virgens nécias representa o caráter daqueles que não têm experimentado no coração a obra genuína do Espírito de Deus. A vinda de Cristo não transforma as virgens nécias em prudentes. Não é a volta de Jesus que vai transformar, irmãos, que vai libertar, que vai tirar o pecado de forma alguma. Por isso que elas são chamadas nécias, porque estão crendo nessa loucura. Quando os escritos de Ellen White e a Bíblia são tão claros em dizer que, após o fechamento da porta da graça, quem for santo, santifique-se ainda, quem for impuro, seja impuro ainda. Então, veja, não é na volta de Jesus que o caráter ficará sem pecado, mas antes disso, essa pode parecer uma verdade dura para alguns, uma verdade estranha, uma conversa estranha, né? Para alguns que não têm fé em Jesus, ou que não estão vivendo a experiência da vitória sobre seus pecados. Pessoas que simplesmente pedem perdão hoje e amanhã estão praticando os pecados de novo. Essas pessoas não conheceram ainda o genuíno arrependimento, tá? Não foram transformadas. Então, a única maneira de se estar preparado quando Jesus voltar é permitir que o Espírito Santo realize sua obra em nós agora. Agora. Então, o problema das nécias é que falta compreensão da Bíblia. Então, veja, elas dizem assim, não, a Bíblia diz que não há homem que peque. Então, o que é isso? Falta compreensão da Bíblia. Por quê? A Bíblia também diz assim, não há um justo nenhum sequer. Só, irmãos, que nós temos nas páginas da Bíblia uma infinidade, eu podia citar aqui nomes aqui, de pessoas que são chamadas de justos na Bíblia, não é? Homens justos, né? Abraão, Enoque, Davi, né? Simeão, né? Justos. E aí, a Bíblia está entrando em contradição? De forma alguma. Mas é a operação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, quando a Bíblia diz não há o justo nem o sequer, está falando do homem natural. Está falando do homem que não foi nascido de novo. E é exatamente, Paulo dá essa ênfase, mostra isso, exatamente para dizer, olha, você não é justo, você precisa de alguém que é justo para poder imputar a justiça em você. Então, por isso que Paulo diz que não há nenhum justo. Então, quando Salomão fez essa oração, isso aqui foi Salomão que disse, né? Não há homem que não peque. Qual é o contexto dessa história? Ele estava inaugurando o templo, fazendo uma oração, e ele dizia, olha, porque eu não conheço nenhum homem que não peque até hoje. Então, todos que pecarem devem se voltar para o santuário, onde estiverem, se volte para Jerusalém, ore, peça perdão do seu pecado. E Jesus, que está no santuário, vai perdoar o pecado. Então, qual é a verdade que ele tinha, irmãos, naquela época? É de que Jesus estava no santuário. Mas até quando Jesus vai ficar no santuário? Nós não sabemos, né? A porta da graça, sabe-se que a porta da graça vai fechar.
e que há sinais que indicam, mas não sabemos o dia nem a hora, é a mesma coisa da volta de Jesus. Tá? Mas a verdade presente que nós temos hoje, qual é? É que não existe um perdão indefinido para os homens, para a humanidade. Chegará o momento que a porta da graça vai fechar, que o cálice de Deus, da misericórdia de Deus, vai transbordar e Deus vai ter que fechar a porta para, quando tiver separado os seus, para que ele possa vir depois e limpar esse planeta, limpar esse universo. Tá? Então, a verdade que Salomão tinha naquela época não era essa. Não é? E a verdade que nós temos hoje é que haverá um dia, não haverá mais intercessor. Então, se não tem intercessor, significa que eu tenho que estar com a minha vida sem pecado. Ah, mas nós vamos ser tentados até a volta de Jesus, enquanto Satanás existir, nós temos que estar lutando contra a tentação. Claro, mas não significa que vai cair. Né? Aliás, irmãos, as tentações de Satanás, depois do fechamento da porta da graça sobre o povo de Deus, será muito mais forte do que é agora. Porque Satanás estará sendo levado para o deserto do milênio por aqueles que são vitoriosos e ele vai estar fazendo de tudo para fazer essas pessoas pecarem. E se houvesse ou se acontecer que pecasse, destruiria todo o plano, a vindicação do caráter de Deus. Então, isso não vai acontecer. Mas não significa que vamos nos tornar impecáveis. Só vamos ter a vitória sobre o pecado. Essa é a grande verdade. Então, as nécias não entenderam isso e nem entendem ainda hoje. Né? Por isso que diz assim, não há homem que não peque, todos pecam e etc. Mas não entende o contexto ali que Salomão estava fazendo essa oração. Agora, que verdade conhecemos hoje acerca do santuário? É exatamente essa, que chegará o momento que Jesus vai sair do santuário, mas os 144 mil vão estar imaculados, né? Não contaminados mais com o pecado. Então, a menos que você possa me explicar de forma coerente, né, como alguém vai poder estar diante de Deus sem ter um intercessor e ainda tendo pecados em sua vida, e ainda vai ser salvo, aí eu aceito de forma coerente, mas não vem com história aí, porque, irmão, tantas histórias, alguns dizem assim, não, nós vamos pecar sim depois do fechamento da porta da graça, mas vai haver um perdão retrospectivo. Já ouviu falar nisso? É o que se prega hoje, nos púlpitos e nos canais adventistas, infelizmente. Quer dizer, é um perdão retrospectivo. O que significa isso? Quer dizer, você é perdoado pelo perdão que você pediu enquanto Jesus estava no santuário. É loucura, né? É coisa de louca, né? Só sendo virgem louca mesmo, para pensar isso aí. Outros dizem assim, não, nós vamos ter a intercessão do Espírito Santo para sempre, porque Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Irmão, ter o Espírito Santo é uma coisa. E ele está intercedendo para quem? Diante de quem? Se não tem ninguém mais no santuário. Então, tudo são os malabarismos que são feitos hoje para as loucas ficarem mais loucas ainda no pecado. Né? Então, há algo que as loucas não conseguem entender, é que na Bíblia também está escrito não há um justo nem um sequer. No entanto, a Bíblia está cheia de homens justos. Né? As 5 insensatas loucas representam os que estão na igreja hoje e não tiveram ainda uma experiência cristã de conversão. Essa que é a verdade. Elas não estão na igreja por influência do Espírito Santo. Elas aceitam a mensagem, mas essa mensagem não transforma suas vidas, pois elas aceitam pela metade, ou então de forma equivocada, de forma adulterada. São levadas por ventos de doutrinas
vendidos pelos mercadores clandestinos. Tá? Então, veja, quando então se deve afligir o coração? Em arrependimento e abandono do pecado. Aqui, a fé pela qual eu vivo diz assim, ó, todos quantos quiserem que seus nomes sejam conservados no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que tem, afligir diante de Deus seu coração, em tristeza pelo pecado e em verdadeiro arrependimento. Precisa haver profundo e fiel exame do coração. Profundo e fiel exame do coração. O espírito leviano frívolo com que condescendem muitos cristãos, professo, precisa ser afastados. Então, vamos dar aqui mais uma olhada no verso 10, que é que diz aqui, ó, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Né? Então se diz entrar para as bodas, porque é quando Jesus entra e se dirige a uma ancião de dias, isso aconteceu em 1844, né? E ele entra para receber o reino também. Então, sua noiva, que é a cidade santa, ele vai receber também sua noiva. Então, a noiva não são as virgens, ok? As virgens são convidadas, nós somos convidados para as bodas. E então, as virgens entram para as bodas porque estão revestidas da justiça de Cristo. Elas se identificam com a alma de Cristo, elas têm a mente de Cristo, elas refletem o caráter de Cristo. Elas não mais vivem, mas é Cristo que vive nelas. Por isso, são irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta. Elas formam o povo de Deus que segue unido numa só fé. Estamos aqui já para os finalmente, irmãos, mas no verso 6 diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Isso aconteceu em 1844, os que ouviram e pela fé aceitaram a mensagem do santuário, e notem que na sua primeira visão, Ellen White diz que muitos começaram a olhar de lado, a olhar para trás, e disseram que aquilo não tinha sido de Deus. Falta de fé. E aí caíram, eles começaram a cair no lugar escuro, tenebroso. Tá? Isso significando aí que as pessoas caem no engano, no erro. Não necessariamente que saem da igreja, tá? Mas ficam crendo em mentiras. Uma outra citação aqui diz assim, enquanto o juiz investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Irmãos, esta é uma verdade muito clara, né, dentro da igreja adventista. Né? Juiz investigativo significa purificação da nossa vida aqui. Purificação de quê? De pecado. Ora, se não para de pecar, não pode parar de ter purificação. Então, nunca vai ter purificação no santuário. Absurdo, coisa de louca. Então, a mesma experiência de Jesus é a experiência das virgens prudentes. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Aí veja a frase aqui sublinhada. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Qual é a condição, irmão? Qual é a condição? Que Satanás não vai poder achar nada que possa alcançar vitória sobre eles, porque eles guardaram os mandamentos, não havia neles pecado que Satanás pudesse usar como vantagem. Glória a Deus por isso, né? Então, a meia-noite da parábola são os dias que estamos vivendo.
tempos difíceis, né? E as vias se afastam mais e mais umas das outras, formando dois grupos distintos dentro da igreja. Então, Jesus fala desses dois grupos, tanto nessa parábola das virgens, quanto na parábola do trigo e do joio, quando diz que não veio trazer paz, mas espada, divisão entre pais e filhos, entre nora e sogra, entre os amigos, os inimigos que serão os da própria casa. Mateus 10, 34 a 37, está escrito isso aí. Então, meus queridos, eu vou aqui dar uma abreviadazinha, tá? Para que a gente possa, então, concluir aqui a mensagem, tá? Mostrando aqui os textos que temos ainda, que diz assim: os pretensos crentes que chegam despreparados ao tempo de angústia confessaram em seu desespero seus pecados perante o mundo em palavras de angústia, enquanto que os ímpios exultam sobre seu desespero. Então, os ímpios vão ficar, né, exultando, alegre, porque estão vendo o desespero deles. O caso de todos eles é sem esperança. Os que adiaram a preparação para o dia de Deus não podem fazer essa preparação no tempo de angústia, nem em qualquer período futuro. Por quê? Porque a porta da graça vai estar fechada, E aí, irmãos, vejam, as nécias, elas se acomodam, elas, não, então tudo bem, né? Tudo bem. Então, muito mal, elas vão para a igreja no sábado, né? Mas culto de oração, né? Quando eu falo igreja, eu falo reuniões, que pode ser onde você estiver aí, às vezes está impossibilitado de ir para a igreja, você reúne 2 ou 3 ali, mas que haja adoração a Deus, irmão, tanto em família como em casa, com os filhos, né? Pequenos grupos, porque não é tempo de estar separado. Mas o que é que a gente vê? O povo lota as igrejas no sábado. E durante a semana estão aonde? Esse é um problema. Então, não deveria negligenciar a assistência aos cultos, nem considerar ser uma sobrecarga, falar constantemente uns aos outros de sua vida e experiência religiosa. É isso que a gente faz, irmão, nos cultos de oração, nos pequenos grupos, né? Deus ouvirá seus testemunhos e eles serão registrados em seu livro memorial. Então, previamente às bodas, veio o rei para os convidados examinar, para ver quem está com vestidura branca, com a justiça de Cristo, com caráter aperfeiçoado, a fim de verificar se todos têm os trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter de Cristo, lavado e embranquecido com o sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse 7,14. Então, o que é encontrado em falta é lançado fora. Por que as nécias ficam fora? Porque elas beberam um vinho adulterado, um azeite falsificado, entendendo que era normal continuar com a vida mundana, de pecado. Por isso que ficam fora. Não vão poder participar da ceia das bodas, que é quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo, né? Então, todos estão sendo examinados. Se verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus, considerados dignos de participar do seu reino e assentar o seu trono. Quando é que essa verificação está sendo feita? Agora, no santuário celestial, durante o juízo investigativo. Não vai haver tempo depois, irmãos, que Jesus sair, que se levantar. Daniel, capítulo 12, verso 1, diz: nesse tempo se levantará Miguel, se levantará do santuário, ele sairá do santuário, e haverá o quê? Tempo de angústia, qual nunca houve. Muitos estarão lamentando nesse tempo, né? Mas será tarde demais. Será tarde demais. Aqui nós temos uma pequena ilustração da sequência dos últimos acontecimentos: chuva serôdia, tempo de purificação, o alto clamor, a mensagem pregada no mundo todo, a porta da graça fecha e tempo sem intercessor que vamos viver quando a porta da graça fechar. E Testemunho para a Igreja 3 diz assim: há aqueles entre nós que farão confissões como Acã, demasiado tarde para se salvarem. Não estão em harmonia com o que é correto, desprezam o testemunho direto que alcança o coração
e se regozijariam de ver silenciado todos aqueles que eu reprovo. É o que acontece, né? Às vezes você está ali pregando a verdade, se consagrando, mas alguns estão ali querendo calar a boca, dizendo, cala a boca, que você está trazendo divisão à igreja. Quando, na realidade, a divisão é causada pela falsa doutrina que eles pregam. Tá? Cuidado com os adiamentos. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados. O pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda de vida eterna. Aquilo que não vencemos acabará por nos vencer e causará a nossa destruição. Então, está aí. Se não venceu, o pecado está perdido. E o limite qual é? Fechamento da porta da graça. Ou morte. Ou morte. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Irmãos, infelizmente, essa verdade tem sido colocada por terra. Tem sido desestruturada, tem sido negada, né? Termina o tempo da graça, as intercessões de Cristo cessam no céu. Nós devemos entender isso. Não se ouve mais falar sobre isso. As pessoas acham que não vai ter fechamento de porta da graça, que vai pecar até a volta de Jesus. Absurdo como Satanás tem enganado as pessoas, começando pelo engano de que você já tem a sua natureza já é pecado, e você não pode se libertar dele. Então, esse tempo final virá repentinamente sobre todos. E os que não purificarem a alma pela obediência à verdade serão encontrados dormindo e não vão ter mais como se acordar do seu sono. Ok? Então queridos, concluindo aqui a nossa apresentação, deixa eu ver se eu consigo aqui tirar o... Ok, voltamos então aqui. Então, o que é que nós fechamos dizendo aqui, irmãos? Deus está hoje convidando a todos, né, para serem povo dele. Não é o fato de estar na igreja que você é povo de Deus. Então, na igreja existe uma divisão. Por quê? Por causa do falso ensino, por causa do joio que Satanás semeou. Então, Deus está, assim, separando, está escolhendo, está convidando. Então, quando Moisés desceu lá do monte, com as tábuas da lei, né, o povo havia se corrompido, adorando bezerro de ouro, fazendo festas, carnavais, bailes, shows, né? Que hoje se fala até em show adventista, em show evangélico, sei lá o quê, né? E as pessoas entram no delírio com aquilo ali, e com aquela batucada e tal, e diz que é o Espírito Santo, né? O que aconteceu lá, adoração do bezerro de ouro. E aí Moisés desce. E aí Moisés diz assim, olha, vocês precisam decidir se querem estar do lado de Deus ou não. Então, os que quiserem estar do lado de Deus, venham aqui, perto de mim. Venham aqui, ao meu lado. E, sabe, irmãos, diz que naquela ocasião só os levitas se aproximaram de Moisés. Foi a única tribo que não havia se contaminado naquele carnaval. Eles não estavam aptos nem para ouvir o apelo. A cabeça deles estava agitada demais, não ouviram o apelo. Mas os levitas que não haviam participado do carnaval, da música sincopada, com bateria, aí sim estavam prontos para ouvir o apelo e conhecer a verdade. E aí, então, eles vieram e foi a tribo de Levi que foi escolhida, então, para ministrar no santuário. Deus está nos chamando hoje para ministrarmos o seu evangelho no mundo. E são as virgens prudentes que terminarão a pregação desse evangelho, irmãos. Deus está esperando por mim e por você.
ele tem urgência. As pessoas dizem, por que Jesus não voltou ainda? É porque as virgens prudentes ainda estão muito ali vacilantes. Nós precisamos, como os levitas, nos aproximar de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, purifica minha alma, purifica minha vida, usa-me como instrumento de tuas mãos, que Satanás não tendo que me acusar pela tua graça e poder. Amém? Que Deus nos ajude para isso. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a tua mensagem é uma mensagem pura. O Evangelho é uma mensagem de poder, não é uma mensagem duvidosa, não é uma mensagem de meio termos. Jesus diz que todo aquele que vem a ele não lançará fora e fará dele um vaso novo, dará um novo coração, colocará a lei no seu coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas, infelizmente, Senhor, muitos estão comprando um azeite adulterado e não estão tendo plena compreensão da verdade. Que Deus tenha misericórdia deles também. A porta da graça não fecha ali quando as prudentes entram, porque a parábola termina dizendo vigiai, sede vigilantes. Significa que ainda há tempo de vigiarmos, abrirmos os olhos para aquilo que é a verdade do Evangelho. Então, Senhor, que muito mais possam se agregar ao teu povo, formando um grande exército, e assim possamos iluminar a terra com a tua glória. Pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém.